Olá, paz e bem, o prazer de ler, de Heloísa Seixas. Ler é uma grande aventura. Segundo o marido dessa autora, Heloísa Seixas, o marido dela, o Rui Castro, ele diz que ler é a segunda melhor coisa do mundo. E ele coloca como primeira coisa o escrever. Brincadeiras à parte, ela diz, para nós leitores e para os escritores, é difícil saber o que é o melhor. Eu, particularmente, falo que minha profissão é leitor, é ser leitor. Eu amo ler. Eu gosto quando o livro me lê. Ao mesmo tempo que eu estou lendo o livro, eu também estou me lendo no livro. Isso é muito forte assim na nossa experiência de leitura. Aqui ela vai falar então dessa diversão que é ler. Ela diz: não tenho dúvida que sentar-se numa poltrona confortável, sem ninguém por perto, eu prefiro o cachorro ali, tá por aqui, com o cachorro por perto, né, eu colocando isso aqui, com uma música instrumental suave ao fundo, e como diria o poeta Vinícius de Moraes, um gato para passar a mão, eu, um cachorro para passar a mão, é uma das coisas mais deliciosas da vida para qualquer pessoa. E eu penso que livro combina muito com cachorro, com gato, com música suave, para te ajudar a entrar no mundo do escritor, na história em si. Ela diz ainda: a música pode ser a arte mais universal. O teatro, o cinema e as artes plásticas podem nos fazer viajar, mas a literatura nos permite ser mais do que meros espectadores. A literatura nos permite entrar dentro de uma história, conhecer um outro mundo, participar de outras vidas e aventuras. Lendo, somos cúmplices, coautores, temos a chance de criar em nossa mente aquilo que o autor tenta nos transmitir com palavras. Ler é, portanto, um exercício de liberdade, quase tão amplo quanto pensar. E é uma pena que nem todos nós sejamos capazes de fazer isso com prazer. Eu gostaria, né, que a gente aprendesse a ler com prazer. Saber que a leitura ela tem essa magia de nos transportar para um mundo novo, de dar prazer. Ler também com chocolate é muito bom. Quem gosta de vinho também. Então, ler e comer algo que você gosta é muito legal. Aqui ela vai dizer que Ana Maria Machado, certa vez, comentou algo que a impressionou. Um dos maiores entraves para criar nas crianças o hábito de leitura, as condições, qual seria esse entrave? As condições difíceis do nosso sistema educacional, que os próprios professores muitas vezes leem bem pouco. Como inocular numa pessoa, num aluno, esse desejo de ler, esse vírus da leitura? Então, comentando sobre os professores, Ana Maria Machado vai dizer: vivem correndo de um lado para o outro, dando aulas em turnos extras, ou extras, né? Espremidos em conduções, chegando em casa exaustos para corrigir provas, jogar-se na cama e começar tudo de novo no dia seguinte. Como que o professor vai, nessas condições, incentivar o aluno a ler? Eu lembro do meu sistema educacional, de uma professora chamada Neiva. Ela, por mais que fosse difícil, inoculou esse vírus, né? Falando da importância da leitura, falando dos escritores. Eu lembrava assim, nossa, eu lembro, né? Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa. Então ela, apesar das condições adversas aqui em Minas, né? Só que lá em Delfinópolis, ela incentivava a leitura. Então, no mundo de hoje, né? Será que os professores estão conseguindo fazer isso? É difícil, no meio dessa correria, encontrar tempo para ler, por puro entretenimento. Então, por isso que eu falo que minha profissão é ser leitor. É porque eu consigo ler e ter tempo, e dou graças a Deus por isso, de ter tempo para ler
e de construir também o meu tempo. Então, assim, eu sou frei franciscano, sou padre, e entre um atendimento e outro, alguns horários, eu vou encaixando leituras. E nós temos uma vida, assim, bastante propícia para leitura, o ambiente. Então, assim, é algo que eu gosto muito, ler e, e meditar e pensar naquilo que se lê, né? Sendo assim, ela continua falando sobre os professores. Eles próprios passam, às vezes, para os alunos a sensação de que ler um livro é uma obrigação, um dever, não um prazer. Aí entra aquela questão, né? Na escola, você lê Machado para responder perguntas, para cair em prova. Então, não tem esse prazer, esse ler por deleite, saborear com amor o livro. Muitas coisas, muitos textos, né, muitos livros eu vim ler com prazer depois que eu terminei o colégio, que eu terminei o curso de letras, que eu terminei filosofia e mesmo teologia, né, muitos textos. Agora que eu estou relendo com calma, saboreando, entendendo melhor o texto, né? Relendo, eu gosto muito de releitura. O prazer de ler, ela diz, agora a Heloísa Seixas, é um fenômeno parecido com ser inoculado por um vírus. A partir do momento que isso acontece, não há mais volta. Nunca mais, pelo resto de nossas vidas, conseguiremos ficar sem um livro por perto. Eu mesmo vivo numa biblioteca, né? Recheado de livros. Então eu gosto muito. E parece que os autores estão aqui, sabe? É muito interessante. Parece não, estão, né, no livro. Quando eu leio, por exemplo, Dante Alighieri, né, a Divina Comédia. Dante está aqui falando comigo, né? Quando eu leio os poetas gregos, os teatrólogos, Sófocles, por exemplo, é como se estivesse lá escutando novamente, né, esse poeta falando hoje aqui para mim depois de tantos séculos. Aqui ela conta uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que ele escreve que suas peripécias num quarto de hotel, sem nada para ler, tendo que apelar para a Bíblia na gaveta ou para a bula de um remédio. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso primeiro se expor ao vírus, né? E aí eu quero falar depois da minha exposição ao vírus. Esses dois livros são os responsáveis para a minha vida de leitor. O Burrinho Alpinista, da Leda ou Ieda Dias da Silva, e O Caso da Borboleta Atíria, da Lúcia Machado de Almeida. Esses dois livros fazem parte da minha vida de leitor. Foram eles os responsáveis para que eu chegasse aqui, né, onde estou, no mundo da leitura, saboreasse, né, e buscasse tantos livros. Não é difícil ensinar uma criança ou um jovem a gostar de ler. Por mais interesse que eles tenham em computadores e aparelhos de televisão, o livro é e continuará sendo sempre um mundo em si, cheio de possibilidades e atrações. Ler é como comer e coçar, ela disse, basta começar. Mas é preciso saber começar pelo lugar certo. A coisa mais importante é dar ao jovem ou à criança a oportunidade de escolher o tipo de livro que mais atrai seu interesse. É que a criança possa ter essa liberdade. Não enfiar na garganta da criança um Machado de primeira, né? Um Machado ou um Graciliano Ramos, etc. Até com os adultos isso funciona, né? Se você não é um leitor iniciado, você quer começar a ler e pegar um texto que não te interessa, um livro mais técnico, ou um fluxo de consciência, por exemplo, né? É complicado. Pegue uma coisa que você gosta, né? Uma aventura, um suspense, né? Um livro de comédia, sei lá, uma história em quadrinhos. O importante é começar a ler. Mesmo as pessoas muito letradas, que estão acostumadas a ler os grandes clássicos universais, terão sempre um ou outro gênero que as apaixonará mais. E é claro que lerão esse tipo de livro com mais prazer e mais desenvoltura. Então eu, por exemplo, né, eu gosto muito da Virginia Woolf. Então já tenho uma certa facilidade em ler os seus livros, que são densos, mas uma pessoa que, por exemplo, já tem um nível de leitura avançado, já pega uma Virginia assim, sem... mesmo dos livros dela, né? Você pega um que não é que é tão denso como as ondas, vai estranhar. Então é melhor começar Virginia Woolf, por exemplo, Noite e Dia, que são livros mais palatáveis, vamos dizer assim, né?
A Memória de Flush, que é um cãozinho, ela escreve as memórias desse cão, ou A Viagem. Então você já começa a entrar levemente na maneira como ela compõe os seus livros. É o mesmo caso de James Joyce. Você começaria pelos contos dublinenses, depois passaria pelo Retrato do Artista quando jovem, para chegar a Ulisses. Não sei, tem gente que tem coragem, né? Mas eu fiz esse processo. Comecei pelas coisas mais assim tragáveis até chegar no esplendor que é Ulisses, do Joyce. Não se deve ter preconceito quando um jovem manifesta interesse por um tipo de livro. Isso é complicado, né? No mundo da literatura existem muitos preconceitos. A pessoa gosta de um livro, não, esse aí não presta. Paulo Coelho, Deus me livre, Jorge Amado, Cruz Credo. Qualquer livro é melhor do que livro nenhum. Um exemplo, a crença de que os jovens se assustam com livros grandes, com muitas páginas, foi por água abaixo quando começou então o fenômeno do Harry Potter. Pode quem quiser falar mal do bruxinho inglês, ela diz, mas a verdade é que ele fez muitos meninos e meninas perderem o medo de ter na mão um livro de 300 páginas ou mais. Isso é um feito, né? Os jovens começaram a ler livros grandes. Falando um pouquinho do meu mundo de leitura, esse livrinho aqui é o Burrinho Alpinista. Eu morava na roça, era criança, e ganhei esse livro de um amigo. E eu apaixonei por essa história. É a história de um burrinho que faz uma viagem, né, para descobrir o que tem do outro lado da montanha. E além do texto, me chamou muita atenção as gravuras do livro. Então isso aqui fez com que eu me tornasse um grande leitor. E o próprio tema da viagem vai aparecer aqui. Ele encontra essa fada, ele encontra amiguinhos no caminho. Esse livro é composto de várias histórias, mas essa primeira que me marcou profundamente. O burrinho vai então descobrindo o que tem do outro lado do morro. Como eu morava na roça, né, então era sempre esse desejo de também descobrir o que tem do outro lado. Eu consegui esse livro aqui na estante virtual. No dia 15 de fevereiro de 2012, eu escrevi algo aqui que me marcou. Depois de 31 anos, este livro voltou para minhas mãos. Não um livro que é o mesmo tipo de livro, eu consegui na estante, não quer dizer que é o mesmo daquela época, né? É meu primeiro livro, o primeiro amor, abriu as portas para o mundo mágico da leitura. Cada página é uma lembrança e emoção dos tempos de criança. Tinha eu então 8 anos. Depois temos mais textos aqui, mas essa história do burrinho alpinista já sobe essa montanha, me marcou muito. O caso da borboleta Atília, da coleção Vagalume, da Lúcia Machado de Almeida, também é outro livro que, gente do céu, basta eu abrir as páginas, começar a ler, vem tantas emoções, tantos pensamentos daquela época. Ele é um livro também que tem gravuras, e eu lembro do Menino de Asas, e tantos outros livros, Zezinho, Dono da Porquinha Preta, Um Cadáver Ouve Rádio, acho que não sei, tem tantos outros que a gente não esquece nunca mais. Éramos 6. Então esses 2 livros aqui eu guardo, cópias, né, não são os mesmos, para lembrar. Eu fiz questão de comprar para poder ter e recordar que eu comecei aqui. Livros simples que me alçaram a outros grandes livros, são os responsáveis por isso. A sensação de prazer que fica impressa quando você lê um livro que você gosta, que te marcou, isso ninguém tira da gente, né? Tem livros assim que eu recordo, sabe, aquela emoção, por exemplo, Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway. É o final desse livro, as cenas, é muito interessante, né? Fica marcado na gente. Sensação que não acaba nunca, que se renova a cada novo autor que descobrimos ao longo da vida. Seja clássico ou comercial, faça chorar ou faça-nos lamentar, sofrer, rir, né? Provoque êxtase, reflexões ou calafrios. Não importa, o importante é que o vírus está lá, o vírus da leitura. Então, com esse vídeo, quero incentivar, né, a quem ainda não começou, comece a ler. Descubra esse mundo mágico da leitura.
comente esse vídeo, compartilhe. Vamos incentivar esse ano de 2023 com muitas leituras. Paz e bem. Até mais. Tchau.